Bem-vinda, maravilhosa! Papo de Eva. Nesse espaço você aprende a dominar suas emoções com base na ciência e na Bíblia e também entender mais sobre você e sobre o propósito de Deus para sua vida. Eu sou a Letícia Leme, pastora, missionária, psicanalista, especialista em neurociência do desenvolvimento e iniciadora do Projeto Eva. Coisa pra caramba, né? Eu sou a Areta Elizabeth, sou iniciadora do Eva junto com a Lê, sou missionária, sou empresária também com propósito e aqui é um bate-papo nosso e com vocês. Então, seja bem-vinda a mais um Papo de Eva. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje nós vamos ter o nosso especial Mulheres na Bíblia. Papo de Eva, podcast para você aprender a dominar suas emoções com base na ciência e na Bíblia, entendendo mais do propósito de Deus para sua vida. Gente, esse é o mês de março, é o mês da mulher. Não importa quando você está assistindo isso, talvez você não está assistindo em março, não tem problema, porque o tempo das mulheres é literalmente sempre, né? Todo dia é nosso dia das mulheres. Mas a gente separou esse período pra gente gravar esses conteúdos específicos pra mulher. Afinal, vocês sempre querem saber, dentro dos temas, quais as mulheres que nós indicamos, quais os exemplos de mulheres que passam pelos temas que nós estamos falando. Então, nada melhor do que dedicar um episódio só falando das mulheres. Vamos conseguir falar de todas nesse episódio? Claro. Não. Vamos conseguir falar de todas ao longo de todo o podcast. Acho que sempre nós vamos ter a oportunidade de falar mais de cada uma delas. Exatamente. Mas hoje nós vamos trazer algumas aqui que nós escolhemos para começar esse especial. E eu quero muito começar, óbvio, não tem como começar com outra mulher que não seja essa aqui. Vamos falar de Eva. Por quê? Eu queria muito começar com Eva, não só porque é o nome do projeto, né? Não que a gente tá puxando sardinha pro nosso lado, imagina, claro que não. Imagina. Mas é porque a gente tem uma visão muito difícil em relação a Eva, né? As pessoas geralmente têm uma visão negativa. Sim, todo mundo fala, quando eu chegar lá no céu, olha essa TPM, quando eu encontrar com a Eva. Exatamente, mas a gente tem coisas boas também, tem coisas interessantes que a gente tem que olhar para Eva. É claro que aqui no nosso projeto, né, o entendimento que o Senhor revelou pra gente, Eva, ela tá muito relacionada com o propósito e o projeto de Deus, que é perfeito. Eu tava aqui conversando com vocês, mas é o nosso papo aqui, senão, né, você acompanha por aí. Eva é um projeto perfeito de Deus e Deus não errou nesse projeto. Claro, ela teve escolhas que não foram as melhores escolhas, mas Deus não errou nesse projeto. Então é importante a gente já trazer isso, porque senão como se a gente falasse, mas Deus errou, né? Eva errou, Deus errou com ela, Deus errou em fazê-la. Né, eu já ouvi muitas ministrações que falavam assim, tava tudo bem com Adão até aparecer Eva. E a história teria terminado lá, né? Porque como que ele ia reproduzir? Deus ia ter que fazer todo mundo de barro? Poxa vida, né, gente? Então tem um propósito em todas as coisas. Então, Sim. Eu acredito que uma das coisas interessantes de Eva, assim, é que quem recebeu essa orientação, Deus falou com Adão, olha, você não vai comer do fruto, é claro. Isso se estende, tem coisas que a gente escuta que se estende para nossa casa. Mas o primeiro comportamento de Eva, qual foi? Quando ela foi, né, indagada, quando perguntaram para ela, e aí? Você comeu? O que você comeu? Ela, a serpente me enganou. Então ela transfere a responsabilidade para a serpente, como se a culpa não fosse dela. Assim como Adão transferiu para ela, né? Isso que eu ia chegar agora. Adão falou, não, a mulher que tu me deste, Senhor, me fez fazer isso. O que a gente enxerga nisso? Uma reprodução de comportamento. Nenhum dos dois estava maduro emocionalmente para assumir o erro. E às vezes na nossa vida, esse é um dos nossos maiores problemas. Os problemas ficam maiores porque a gente não tem a humildade de assumir o nosso erro. Talvez aquela história no Éden, ela seria diferente se Eva chegasse e falasse, Senhor, me perdoa, eu errei. Eu errei. Ou se ela chegasse em Adão, né? Eu acabei de fazer assim uma algo coisa muito horrível. errada. Me perdoa. Como que a gente vai resolver isso com Deus, né? Você entendeu? Mas os dois erraram. Poderia ter sido só uma e Adão ser uma cobertura na vida dela que resolveria o erro. Mas não, os dois erraram. Então eu acredito que nesse contexto aconteceu uma reprodução de comportamento. Por quê? Sim. Porque nenhum dos dois estava maduro emocionalmente para assumir a responsabilidade. Aquilo que a gente fala que é um termo de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas coisas que eu faço, pelas coisas que, né, que eu posso dar destino para as coisas na minha vida. Então, acho que esse é um primeiro ponto interessante pra gente falar de Eva. Não sei se você tem
algo para completar ou se eu posso seguir? Em 2019, Deus trabalhou no meu coração a respeito de Eva. Eu já estava envolvida no projeto, mas ainda tinha aquele resquício de porque a Eva errou, porque a Eva é isso. A gente cresceu ouvindo isso até antes mesmo de se tornar cristão. Pessoas não cristãs têm essa questão de colocar muita culpa sobre ela. E o Senhor me ministrou justamente sobre isso, né? De ser um projeto perfeito. Ela foi desejada, ela foi escolhida, né? Ela veio porque o Senhor olhou e falou: cara, não é bom, né, que ele esteja só. Então eu vou trazer realmente a ajudadora, idônea, né? Então ela foi desejada e nós fomos desejadas. Muitas vezes a gente cresce com a mesma culpa de Eva, né? Porque às vezes pela própria mãe, depois que você chegou, o meu corpo mudou, o relacionamento com teu pai mudou, o teu pai porque queria um homem, várias situações, né? Cada uma que tá ouvindo, assistindo, pode ter uma situação diferente. Mas o Senhor não errou com a gente. Amém, é verdade. Né? Então, assim como o Senhor trabalhou isso no meu coração, eu desejo que Ele trabalhe no coração de todas vocês, para que vocês enxerguem que lá em Eva tá o projeto perfeito que o Senhor fez para ela e que reflete em nós, né? Exatamente. Nós somos filhas de Eva, né? Nós somos consequência da Eva, inclusive dos erros. Então, nós precisamos realmente entender para poder reverter isso. Exatamente. E outra coisa também, existia ali, né, um segredo de família. Por quê? Porque Deus revelou para Adão e Eva, falou assim, olha, daquele ali você não vai comer. Você pode comer do jardim inteiro, mas daquele fruto específico, do bem e do mal, ali não é bom para você, porque se você comer, você vai morrer. Então Deus deu uma direção, era algo ali entre a família. E o que Eva fez? Foi conversar com alguém de fora, foi conversar com a serpente. Muitas vezes nas nossas vidas a gente erra, a gente tem complicações naquilo que até é uma direção, uma promessa de Deus para nossa vida, porque a gente sai compartilhando as coisas com quem não deve. E a nossa tendência natural, você sabe que a mulher fala muito mais do que o homem naturalmente, né? Claro que tem as suas exceções, mas naturalmente a gente usa muito mais palavras do que os homens, até mesmo durante um dia. E ela foi gastar ali a palavra dela, foi conversar e tudo mais com quem? Com a serpente. Com quem tava doida, né, pra ouvir. Com quem sabia o que Deus tinha falado pra eles, né? Exatamente. Mas queria achar uma oportunidade pra distorcer, né? Exatamente. Então, às vezes a gente perde coisas preciosas de Deus na nossa vida, que são coisas pra nossa família, ou pra nossa intimidade, né? Eu tô usando essa referência de família, mas talvez você não constitui família, você mora sozinha, tá tudo bem, mas tem segredos e particularidades que Deus tem com você, que não é pra você sair compartilhando com qualquer em outros pessoa cenários, né? Os seus planos, exatamente, né? Coisas que você decidiu com a tua família, com pessoas que você tem em sociedade, no teu trabalho, o teu chefe te deu um direcionamento com uma possibilidade de crescimento e daí você já sai abrindo a boca pra todo mundo. Então, Eva deixou pra gente esse ensino de, Sim. Fecha a boca, fala com quem tem que ser falado, né? Exatamente. E isso traz também um outro ponto que é importante, que assim, é você ter maturidade para entender, discernir, né, com quem que você tá se relacionando. Exato. Nem tudo pode ser dito para todos. Então não quer dizer que você vai, não vou me relacionar com essa pessoa ou com essa pessoa. Você vai se relacionar, mas você vai dosar o teu relacionamento. Você vai dosar o quanto que aquela pessoa vai ter de abertura contigo. Eu acho que aí o maior erro é esse, né? Não ter essa confiança ou ter essa confiança com quem não deveria ter. Excessiva, né? Exatamente. Acho que a gente falou um pouquinho da questão da autorresponsabilidade, né? Mas isso, gente, criança mesmo, criança tem essa característica. Não foi culpa minha, caiu sozinho, não foi culpa minha. Criança tem essa característica. Só que aí a gente traz isso, desse comportamento infantil, a gente traz pra nossa vida adulta. Não, mas não fui eu, não, mas é o mercado, não, mas foi o meu chefe, não, foi, entendeu? Você sempre, não, é a minha equipe que não tá rendendo, nunca é sua responsabilidade, sempre é uma malignidade, né? É uma malignidade. Então a gente precisa o quê? Entender qual que é a nossa porção nessa história e falar, olha, essa parte aqui é minha responsabilidade. Amém. Isso aqui foi eu que errei. Senhor, vem me ajustar. Porque a gente até falou em outros contextos que é muito importante a gente identificar isso, a gente reconhecer. Porque enquanto você não reconhecer que tem coisas aí dentro de você que precisam melhorar, você nunca vai melhorar. É verdade. E aí, gente? Manda aí pra gente, né? Comenta aí. O que vocês
ganham de Eva, o que vocês ganharam desses tópicos aqui que a gente trouxe dela é importante, até pra gente abrir mais sobre esses assuntos nos nossos próximos episódios. E se mudou a tua visão, né, sobre ela, se ela parou de ter só culpa pra você. Ou se você já tinha perdoado ela, já. Exatamente. Acho que uma outra mulher que ela é muito negligenciada por nós cristãos, por uma série de cristãos protestantes, né, por uma série de coisas, é Maria, mãe de Jesus. E tem uma série de características positivas em Maria, né, gente? Claro, um monte de coisa. Como todas nós, a gente tem pontos a melhorar. Mas uma das coisas que é muito interessante é você entender que Maria era muito nova quando o Senhor a abordou. E ela teve maturidade para lidar com toda aquela situação. Ela era muito madura para a idade dela. Então, às vezes, a gente como mulher, né, na vida, na sociedade, a gente é muito forçada a ser madura. A menina é mais madura, tem menos tempo de brincar. A menina, sabe, tem essa característica, pelo menos eu tô falando dentro do contexto da sociedade brasileira. Claro que outras culturas têm outras realidades, mas até dos lugares que a gente já passou, né, a África, nos países que a gente já passou, essa realidade é muito latente. Sim. Né? De ter essa questão de que a menina tem que amadurecer mais rápido e de que existe uma série de expectativas em relação a isso. Mas no caso de Maria conseguiu ter maturidade para lidar com aquela situação e falou assim, beleza, vambora, vamos embarcar nessa daí. E às vezes eu me pego pensando, porque no mesmo período que o Senhor trabalhou isso em mim com relação a Eva, também me falou muito sobre Maria. E eu acho que o nosso papel é pensar o que Maria tinha de diferente. Exatamente. O que fez com que o Senhor escolhesse Maria dentre tantas meninas ali? Não porque ela era, assim, né, perfeita, né? Sim, na condição de santificar a Maria, porque perfeito só o Senhor, exato, né? Mas o que ela tinha de diferente? Quais eram os comportamentos, né? Então, a Bíblia não relata, mas eu consigo imaginar, né? Que provavelmente era uma menina de oração, uma menina temente ao Senhor, exatamente, uma menina que realmente respeitava a tua família, porque ela era muito nova, sim, né, para assumir uma responsabilidade daquela, né? E ela não questionou, né? Ela foi madura mesmo para entender aquilo, talvez nem entendia o todo, mas sabia que Deus queria fazer algo através da vida dela. E se dispôs, né? Exatamente. Então, de fato, a maturidade dela nos dá essa curiosidade, né? De saber, cara, por que ela? Exatamente. E imagina, será que se Deus aparecesse para você e te desse uma revelação de algo que é muito grande, você teria a maturidade de falar, então vamos, Senhor. Então vamos embora. Contra tudo e contra todos, grande, né? Muito, muito grande. Algo que questionaria a tua honra. Algo que colocaria coisas que na sociedade eram muito importantes em risco. Porque quando o anjo visitou José poderia não ter acreditado. Exatamente. E José poderia ter se negado, ele não era obrigado a segurar aquele rojão. Exatamente. Né? Então... Porque se hoje em dia é complicado, né? Como que você conseguiria pensar hoje em dia num casal que tá lá noivo e a mulher vai aparecer grávida de outra pessoa? Exatamente. O homem tem que ser muito homem para assumir, exatamente, né? Então ela, não, vou seguir o plano. É isso, sem medo. Senhor, vai lá e convence José. Exatamente, eu acho que esse é um outro ponto também. Ela não teve medo de seguir o plano de Deus. Ela falou assim, é isso, se Deus falou, Deus é Deus, vai acontecer, como vai ser, não sei, mas o eis-me aqui, sabe? A ousadia de Isaías de falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Quando o Senhor pergunta, quem enviarei, né? Então eu creio que no caso de Maria, ela foi literalmente, e a gente tem essa característica, a gente já falou isso em outros contextos, mas o medo do novo, o medo do desconhecido é um medo muito genuíno para nós. É Sim. algo assim, é nosso, faz parte, mas ela conseguiu vencer todas essas barreiras aí e avançar mesmo naquilo que era a vontade de Deus, porque isso a gente tá falando muito da Maria na primeira fase, Sim. né? Mas tem também todo esse relacionamento de Maria com Jesus, que ela entendia que em determinado nível, isso também é maturidade, gente, em determinado nível, o filho seria alguém que exerceria autoridade sobre ela. Então ela não era só, cara, Deus falou, então você vai dar a luz ao filho de Deus. Então é algo, e ela falou, mas assim, como que eu vou fazer isso? É um processo que ninguém tinha vivido ainda, sem referência.
mas ela se abre para isso e ela educa Jesus segundo aquilo que ela sabe, da maneira que ela pode, se arrisca, né, quando tem que viajar, levando o menino, entende os sinais de Deus. Eu tinha que ser uma mulher muito sensível a Deus. E eu arrisco dizer que ela tinha um bom conhecimento da Escritura, porque a palavra dizia que o Salvador ia vir de uma virgem. Exatamente. E ela sabia quem era ela. Exatamente. Então, porque eu sou essa pessoa, então eu acredito naquilo que me visitou, né? Exatamente. Então eu acredito que, de fato, é a promessa de Deus se cumprindo, né? Não é simplesmente, fui visitada, que loucura que é essa? Exatamente. E aí, entender isso e formar o filho nessa realidade. E, inclusive, no episódio em que Jesus fala, que tem eu contigo, mulher, que muita gente adora usar esse texto, né? Talvez até alguns contextos que não são os ideais para ele, mas quando Jesus faz isso, já é Jesus no papel dele, e ela entende, e ela acata, ela obedece. Então, é o tipo de... Gente, você tem que ser muito madura para alguém que aparentemente, né, é menor do que você, mas que no espírito é maior. Não é um reconhecimento na carne, é um reconhecimento no espírito. Isso exige você, né? A palavra fala que as coisas espirituais, elas vão se relacionar com as coisas espirituais. Então, precisa do espírito naquela situação. Precisava desse mover espiritual, dessa revelação no espírito para que ela... Não, meu filho está me repreendendo, mas não, ele não é meu filho, ele é o filho. Ela também foi preparada para isso, ela né? Porque também isso. Lá com 12 anos, quando Jesus fica no templo, quando eles voltam, ele fala: onde vocês acham que eu ia estar? Vocês acham que eu estou? Estou na casa tipo do assim, meu pai. Vocês não sabem quem eu sou? Exatamente. Então é aquilo de... Mas, gente, eu entendo, claro, Jesus sendo Jesus, né? Mas existia um ambiente propício para isso. Sim. Jesus veio de um ambiente propício para isso. A Bíblia não relata muito, né, o Jesus do nascimento aos 30 anos, Exatamente. né? Mas eu creio que eles viviam num ambiente em que o Senhor, Deus e o Senhor Jesus foram preparando eles para o que ia acontecer. Então, quando chega lá e a Maria bate o pessoal, sua mãe tá lá, ele fala, que tem eu contigo? Ela não vai espernear. E quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que é a resposta de Jesus. A minha família é aquele que faz a vontade do Pai. Exatamente, ela não ia espernear. Por quê? Porque ela estava sendo preparada para aquilo, né? Ela entendeu o papel dela, né? Exatamente. E hoje em dia a gente vê que tem mães que têm dificuldade de deixar o filho ir, de deixar o filho avançar, de deixar o filho crescer. Isso porque o filho nem é necessariamente, né? Nós estamos falando de Jesus. Não é nem um Jesus, hein? A gente estava falando aqui de Maria com Jesus, que teria todos os motivos para querê-lo perto. Eu acho que essa maturidade dessa transição, Maria conseguiu viver essa transição do até aqui, eu te constituo, eu como mãe, mas a partir de agora eu aprendo de você, porque você é o filho de Deus. Ela teve essa sensibilidade. E isso é um desafio, gente. Sim, é um desafio. Com certeza. É a mesma coisa, sei lá, uma mãe que tem um filho médico. O filho vai te consultar, o filho, sabe? Você vai se consultar com teu filho. Gente, deve ser uma sensação muito diferente. Não pode mais né? isso, não pode mais aquilo. Não pode. Só não tá se cuidando. Só não tá se cuidando, mãe. Que isso acontecendo? Então imagina essa cena, né? E Maria também tem aquela característica de ser uma mãe extremamente preocupada, presente, né? Em todas as situações você vê que tem a presença de Maria. E eu não sei como é, ou como deveria ser, você ver o teu filho morto, sendo morto. Mas ela acompanhou todo esse processo. Até o fim, né? Até ele dar um direcionamento pra ela. Olha como ela era obediente. Até ela falar, tá aí o seu filho. E essa é a tua mãe. É muito forte. Então, até o fim. E o cuidado dele, né? Tá ali na cruz, no momento mais difícil, mas ele olha pra ela e tem esse cuidado de falar pra João, tá aí a tua mãe, mulher, tá aí o teu filho, né? Ele poderia estar focado em qualquer outra coisa naquele momento. Mas é honra. Mas ele honrou. É muito forte isso. É uma mulher muito importante que a gente negligencia mesmo. Ela é uma mulher muito importante. É claro, tem, né, algumas linhas, né, de fé que tenham
trazem essa questão da santificação de Maria, mas aqui a gente está falando da Maria que está descrita na palavra. Né? Sujeita às mesmas paixões que nós, de né? qualquer outra coisa, a gente está falando da Maria que está na palavra, porque não é nem para um lado nem para o outro, sabe? A gente não pode, não é isso, mas a gente também não vai, então anula ela, esquece. Eu não adoro, mas eu também não tô nem aí pra quem ela foi, né? Não é assim, independente se você também é cristã, católica e tá assistindo esse vídeo, a gente de maneira nenhuma tá confrontando a tua fé, a gente tá trazendo a visão de Maria daquilo que nós, como cristãos protestantes, muitas vezes negligenciamos. Sim. Né? Uma falha nossa mesmo. Acho que ainda nessa coisa de mãe, assim, queria puxar mais uma mãezinha aí, né? Não combinou que a gente ia falar de mãe, mas acho que a gente separou exemplos no roteiro aqui que só tem mães, né? A gente nem... Verdade. Esse aqui pode passar em março ou em maio também. Pode ser, gente. Você pode assistir em maio, se você for mãe. Pode ser um especial Dia das Mães também. De mães. Outra mãe, assim, que foi maravilhosa foi Joquebede, né? Assim, é um nível de confiança que não dá pra medir, assim. Você primeiro tá num ambiente, pensa que você tá num ambiente de guerra. Porque todas as crianças que nasciam menino eram mortas naquele momento. Aí, o que acontecia? Você tá gerando, não tem ultrassom pré-natal, não tem essas coisas. Aí você tá ali gerando, você não sabe. Mas o teu filho tá correndo 50% de chance de quando nascer, morrer. Você já pensou? Tá, não, é uma loucura, né? isso. Você tá ali no seu momento de gestação, você não consegue nem curtir, né? Tua gravidez, você não sabe se seu filho vai morrer. Será que ele vai viver? Será que ele não vai? Como vai ser isso? Então eu creio que gerar nesse ambiente de medo, mas alimentando em algum nível uma confiança. Porque assim como a gente falou de Maria, com certeza existia algo diferente em Joquebede. Porque não existem coincidências. E Deus escolheu essa mulher para gerar Moisés. Então, a gente entender essa maturidade também dela, inclusive no momento, então eu falo assim, olha, comigo, aqui agora, ele tem 100% de chance de morrer. Se eu entregar no Nilo, talvez ele sobreviva. Gente, isso é, assim, um nível de confiança e de amor, de falar assim, comigo é certeza de morte. Então eu abro mão para que ele tenha a chance da vida. Uau. Isso é muito forte. Uma mulher que estava disposta a confiar, a entregar. E assim, vários relatos que nesse contexto do Nilo tinham vários crocodilos, né? Quem nunca viu aquela animação do Príncipe do Egito? Amo. Que vai o cestinho, e aí o jacaré, e tudo Eu acontecendo. amo. É lindo, esse filme é lindo. E o Whitney Houston cantando é maravilhosa. Tudo lindo nesse filme. Mas é muito forte isso. É um nível de confiança de você entender. Talvez não. Comigo é certeza de morte. Mas se eu entregar, existe uma esperança de vida. E às vezes tem áreas e situações nas nossas vidas que, mesmo sabendo que reter relacionamentos, situações e tal, isso vai gerar coisas negativas, a gente não tem força para deixar embora. A gente não tem força para deixar ir no dia a dia. Sim. Por mais que você ame, por mais que você goste, é difícil. Agora a gente tá falando de uma mãe aqui, que deu à luz há pouquíssimo tempo. Entende? Então isso é muito, muito, muito sério. E acredito que outra característica muito forte de Joquebede, eu não sei se já aconteceu com você, Areu, se já aconteceu com você que está assistindo, comenta aqui embaixo. Mas aquela situação que você tá numa situação que é tão incrível, que só Deus poderia ter gerado aquilo, que você fala assim, isso aqui tá muito bom pra ser verdade, é melhor eu... Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso... Aquela desconfiança, essa insegurança que a gente carrega com a gente, Joquebede, assim, dançou em cima disso, sabe? Literalmente, passou por essa numa boa. Por quê? Porque ela recebeu a oportunidade de cuidar do filho, mas ela não teve esse sentimento de é bom demais pra ser verdade, ou ela conseguiu desfrutar dessa oportunidade. Tem coisas nas nossas vidas que o Senhor nos entrega, mas que a gente não tem maturidade emocional para desfrutar. E às vezes é coisa boa que a gente está falando, não é de coisa ruim, negativa, coisa boa. Promessas, ou então uma promoção aí no teu trabalho, que você fala, nossa, mas será que eu vou dar conta? Mas será que eu vou conseguir? Ou então, né, uma nova oportunidade na tua empresa, ou uma nova oportunidade, seja em qual área, de fazer um novo curso, mas será que é pra mim? Mas será que é agora? Será que eu ainda consigo?
Gente, o Senhor tem o melhor para nós. Amém. E às vezes a gente não consegue desfrutar porque a gente não acredita que Ele entrega o melhor. Joquebede conseguiu confiar, ela conseguiu confiar no Senhor. Joquebede conseguiu desfrutar dessa oportunidade de cuidar do seu filho e ser paga por isso. Sim. Porque é fruto de uma oferta, é fruto de uma obediência, é fruto dessa liberalidade no coração dela de entregar. Então eu creio que é uma mulher assim também notável na questão da palavra, que eu não sei se falam muito de Joquebede, mas ela é muito maravilhosa. Falamos muito dela em 2022 com o hit Joquebede, Joquebede, mas ele não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Acho que muita gente acabou pesquisando, né? Um pouco Pode sobre ser, ela. Pode ser. Mas pode conta aí, o que vocês acham de Joquebede? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários pra gente a opinião de vocês sobre E essa se mulher você maravilhosa. não está inscrita no canal, por favor, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como É esse. isso aí. Se você tá ouvindo a gente nas plataformas, procura a gente lá em todas as redes. O Projeto @, o Projeto Todas as Eva. redes. Isso aí. Mais uma mulher. Acho que mais uma mãe maravilhosa, que não foi, né, não falamos coincidentemente disso, mas quero falar de Lia. Porque muito se fala de Raquel, mas eu quero falar de Lia especificamente. Por quê? Porque Lia experimentou uma coisa que é muito doída. E ela não experimentou uma vez só. Lia experimentou a rejeição desde o pai. Por quê? Porque o pai criou uma situação para que ela se casasse. Como se na cabeça do pai ela não tivesse condições naturais de se casar. Então ele tinha que dar um jeitinho para ver aquilo acontecendo. É um nível de rejeição. É um nível de, não, eu quero me livrar dessa menina logo, gente. Leva essa menina A palavra logo. não conta, né? Mas até no... Agora, recente, teve uma novela na Record que mostrava, né? O pai... liberdade... Como é que fala? Licença poética, né? Poética. Mas ele tentando trazer pretendentes e nenhum pretendente aceitava. E pode ter acontecido algo muito parecido, de fato, pode também, ser. né? Mas nós aprendemos a considerar Lia vilã, Sim, né? pelo Porque, posicionamento. mas ele amava a Raquel. Mas uma coisa não tem nada a ver com a Mas ele outra. era Né? casado Porque com lá ela na também. frente, quem levou os ídolos do pai, inclusive, foi Raquel, né? Então a gente ou enxerga uma Lia vilã ou uma Lia, tipo, patinho feio. Exatamente. Né? A Lia que não conseguiu o marido. Exatamente. Eu já até ouvi numa ministração, olha, não sei o que é olhos baços, mas não deve ser boa coisa. É verdade. Então, sempre desprezando Lia, né? Mas a gente Exatamente. tem muito pra aprender com ela, né? Até nos dias de hoje, né? Continua sendo rejeitado até os dias de Sim. hoje dentro da igreja. E tem uma situação de que a gente vê que ao longo da trajetória de Lia, ela estava tentando identificar o propósito dela, viver o propósito, ser amada. Ela queria ser amada. Por quê? Porque tudo que ela tinha experimentado até então era rejeição. Às vezes nas nossas vidas a gente procura desesperadamente aquilo que mais nos falta, ou que a gente mais gostaria de ter vivido. Talvez tudo que ela sempre sonhou fosse ser amada pelo pai, pela família, pelo esposo. E aí a gente vê essa movimentação nos nomes dos filhos de Lia. Mas a gente também vê uma evolução, a gente vê essa trajetória, mas de alguém que está tentando. Por mais que ela... tem várias características que Lia poderia melhorar. Mas Lia não deixou de tentar. Lia continuou tentando, continuou realizando. E a gente vê, por exemplo, o primeiro nome do filho de Lia, Ruben, né? O significado o significado que ela queria trazer para esse filho, que é: o Senhor atendeu a minha aflição e o meu marido vai me amar. Ela estava desesperada para ser amada. E talvez um filho despertaria esse amor. Não deu certo até agora, mas acho que com meu filho agora vai, né? É como se diz, assim, o que uma mulher pode fazer? Tudo que uma mulher pode fazer eu estou tentando fazer. Então agora é isso. Então eu estou tentando porque o Senhor me atendeu, me abençoou, me concedeu filhos. Aí o segundo filho de Lia, Simeão, a gente tem: soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais um filho. Então fala assim, talvez não foi no primeiro, mas será que agora no segundo? É como ela está tentando de novo.
ela tá tentando trazer essa alegria, tentando ser reconhecida, tentando E ser buscando uma amada. compensação, né? Ah, minha irmã é amada, mas não tem filho, né? Eu não sou amada, mas o Senhor tá me dando frutos, né? Tá me dando descendência. E talvez era o cuidado de Deus para suprir todo esse vazio que ela sentia dentro dela. Pode ser, gente. Nós, assim, o cuidado de Deus conosco, ele é individual. Talvez o tamanho da dor de Lia era tão grande que somente um filho poderia preencher, como ele fez com Ana, por exemplo. Então, é interessante que talvez esse seja um mistério de Deus com Lia, porque Deus tem mistérios com você, Deus tem mistérios com você, Deus tem mistérios comigo. Amém. E tem coisas que só Ele sabe que eu preciso. Às vezes nem é do jeito que eu gostaria, mas é do jeito que é perfeito, porque é o jeito que Ele desenhou para nós, né? E o terceiro filho, Levi, dessa vez se unirá a mim e o meu marido. Não, agora um é pouco, dois é bom, mas três é demais. Três agora vai, entendeu? Não é possível, gente. Não é possível. Já posso pedir música no Fantástico. Então, é assim, esse desejo de desesperado de fazer mesmo essas coisas acontecerem, né? A gente tem Judá. Judá, a gente tem... Esta vez eu louvarei ao Senhor. Agora, Senhor, olha, eu já nem quero saber se tem marido, se não... Eu quero te louvar, Senhor, porque eu já estou no meu quarto filho, porque o Senhor me ama. Talvez ali naquele contexto ela estava se sentindo amada pelo Senhor. Amém. Ela estava se sentindo honrada pelo Senhor. Mas é assim, tudo que a gente está falando aqui são abstrações do que a gente está conversando, né? Mas é interessante a gente olhar nessa ótica, porque ela começa com muita dor, muita expectativa. Muita amargura, mas né? agora ela já vem, agora eu vou louvar o Senhor. Entreguei, né? Eu não quero mais saber, eu vou louvar o Senhor. E aí vem na sequência quem? Issacar. Issacar, Deus me recompensou. Não tem mais a ver com homens, não tem mais a ver com marido. Agora tem a ver com se sentir recompensada pelo Senhor. Amém. Primeiro traz o louvor, depois traz a recompensa. E depois a gente tem o último Zebulon, que traz esse entendimento de Deus me concedeu excelente dote. É como se fosse assim, olha, o prêmio da minha vida. O Senhor me recompensou. Deus me trouxe o prêmio da minha vida. E isso mostra que quando a gente resolve se relacionar de fato com o Senhor e deixar Ele nos curar, o amor dele passa por cima da rejeição, Exatamente. do medo, de toda a falta, né, de toda a ausência. Porque tudo aquilo que é grande dentro de você é uma ausência. Exatamente. Mas o Senhor pode preencher. É isso. Né? Então é deixar realmente o Senhor entrar nos buraquinhos, nos vazios, mexer em tudo que precisa ser mexido, para que você possa mesmo entregar para Ele e viver aquilo que o Senhor deseja para a tua vida, né? Me lembrou muito aquele louvor. Deus, eu tô aqui para te falar que eu tô abrindo mão Ah, eu amo. dos meus planos porque eu só quero viver os teus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. É E ainda isso. dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Então, é isso, assim, quando a gente entrega e fala, Senhor, eu acredito que a história que o Senhor tem pra mim é melhor do que a que eu tô tentando escrever aqui. Então, eu vou te louvar, como Lia falou. Desta vez eu louvarei o Senhor. Amém. E depois vem a recompensa, e depois vem o reconhecimento do excelente dote. O que eu recebi é excelente. Então, obrigada, Senhor, essa gratidão, né? Essa questão toda é muito, muito forte, assim. Então, eu creio que é bênção, né, a questão de Lia, mas em contrapartida a gente também tem uma mulher incrível que tá nessa linha de mães também, sem combinar, né, mas a mulher de Noé. A mulher de Noé... A gente não sabe nem o nome dela, né? Não tem o nome dela na palavra, mas... Olha, tem muito para aprender, né? Tem muito para aprender com ela. Por quê? Porque a mulher de Noé, a primeira coisa, ela embarcou numa missão maluca do marido. Gente, não tinha referência de barco até então. Não tinha. Nem da chuva. Nem da chuva. Tava ali para criar o que era novo. Então, ela falou assim, é isso que Deus te falou que tem que fazer? Então vai fazer. Então eu vou ajudar. E ela estava lá todos os dias, de sol a sol, trabalhando, ajudando, cooperando com a missão. Ouvindo o povo chamar o marido dela de doido, né? Fora outras coisas, né? Inclusive, é interessante porque
Porque passa a ser a nossa visão. Porque eu creio que ela moveu toda a família. Porque não era mais o casal. Primeiro não era só Noé. Depois passou a ser, né, o casal. Depois passou a ser a família. A família inteira trabalhava por um propósito que Deus revelou para Noé. Mas a gente sabe que, além de compartilhar, de apoiar, de trabalhar na visão que Deus deu para Noé, ela teve um papel fundamental. Porque a mãe tem esse poder de aproximar os filhos, de trazer, não, mas poxa, imagina os filhos ouvindo, tá todo mundo falando que o papai é maluco. Ela fala, não, mas foi Deus que falou com ele, eles não servem a Deus. Fora que vamos pensar assim, né? Se Deus resolveu, ó, vou exterminar esse povo, não era um povo que tava facinho, Exatamente. Né? Não era um lugar fácil de conviver, Exatamente. Né? Não eram pessoas que tinham um mínimo de crença no Senhor. Não, gente, era um ambiente difícil, horroroso, né? Um ambiente totalmente sem o Senhor, né? Um ambiente sem o Espírito. Então, você manter uma família firme no propósito de Deus, numa condição dessa, exige muito desse papel feminino, exige muito dessa questão de ser coluna mesmo, Sim. como diz a palavra, de você equilibrar o pensamento dos filhos, de você blindar a tua família, de você manter todos motivados. Porque Noé estava focado. Homem, a gente sabe que quando eles estão focados, não quer nem saber de do que está acontecendo em volta, eles estão focados. Mas esse papel da mulher de envolver a família é fundamental. E se ela não acreditasse realmente naquilo, ela não teria essa postura. Então, acho que isso também é uma característica muito importante, muito louvável da mulher de Noé. E não só isso, né? Vamos pensar que beleza, vem dilúvio, tudo, acabou tudo. E depois? Tem que construir tudo de novo. Você vai sair, até a grama ainda tá até molhada. Passou uma vida inteira construindo uma arca. Agora tem que construir a vida de novo. Não é pra qualquer uma. Você se manter... Passou literalmente a vida construindo e ainda, né, viu o marido envelhecer, buscando aquela promessa, buscando essa realidade, e ainda depois que passou tem que construir a vida de novo. Não, e o ambiente também, né? Pra aguardar sair, né? Exatamente. Um ambiente A ali, paciência. todo mundo tendo que conviver juntos dentro daquele ambiente, você, filho, nora, bicho, Exatamente. né? E aguardando o Senhor falar, ó, agora é tempo de sair. Por enquanto é tempo de se relacionar no fechado. No fechado. É isso. No momento difícil. Exatamente. Porque a gente viu muito isso acontecer, né? Legal essa observação, porque a gente viu isso no mundo inteiro, né? A gente passou por essa questão de pandemia, que as pessoas ficavam dentro de casa, relacionamentos desgastaram assim, tipo, o que aconteceria em 2 anos aconteceu em 3 dias, 1 semana. Por quê? Porque a convivência é muito mais intensa. Então, as deformidades estão muito mais latentes, as mazelas de cada um, elas estão muito mais latentes. Então, o que a gente precisa fazer? Respeitar ainda mais. Como diria uma querida que a gente conhece, Senhor, eleva o nível da água da graça, Senhor. Para poder conviver, me ajuda para poder conviver. Então é isso também. Teve um intensivo de relacionamento ali dentro da arca também. Acho que é um super ponto também. E essa fé, né? Essa fé de que o marido ouviu a voz de Deus. Porque uma coisa, Areta, é você ouvir a voz de Deus. Deus falou com você. Outra coisa, Deus falou com uma terceira pessoa, mas que você confia tanto, tem um relacionamento tão real, que você vai falar, então, vamos fazer. Abrir mão da sua vida, abrir mão das suas escolhas com base no que Deus falou para uma outra pessoa, e não para você. Para Noé, talvez essa dinâmica fosse até, Deus falou comigo, a experiência foi minha. Mas não, ela estava confiando na experiência que o marido teve com Deus. Então isso exige uma fé, não só de que, não, Deus fala com o meu marido. Só que, gente, ela conhecia o marido como ninguém. E os dias que o marido estava sem paciência, sabe quando você já para e pensa em você e fala assim, gente,
na primeira escapada dele, assim, escorregada de comportamento, ia falar, é com esse daí que o senhor falou, Deus. É com esse aí que o senhor Olha tá aí, falando. ó Deus revelando. Mas a gente às vezes tem essa tendência de questionar as pessoas. Quando elas erram. Quando que a gente questiona? Quando elas erram. E isso acontece com a gente também. Quando Sim. a gente erra, as pessoas questionam se, mas é Deus mesmo que tá aí? Mas isso é de Deus mesmo que tá acontecendo? Então, é aquele ponto de você estar literalmente, se eu fosse traduzir a Mulher de Noé, eu traduziria que é um excelente exemplo de submissão ajustada. Essa submissão de nós estamos todos na mesma missão. Toda a nossa casa está trabalhando para que a vontade de Deus se cumpra. Então aquela questão até de Josué, né? Eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é essa postura de nós vamos fazer o que Deus falou para o cabeça da nossa casa. Amém. Então isso é muito profundo. Tem um nível de ensinamento espiritual, de hierarquia, de respeito, de convivência de família muito forte na história da Mulher de Noé, porque ela poderia ter sido alguém que escolheu não respeitar e escolheu não avançar. Então acho que a gente falou de uma mulherada aí hoje, hein? Fala Foi sério. bom, foi legal. Foi legal. Mas tem tanta mulher ainda pra falar, gente. Tem. Dá pra fazer parte 2, 3, 4, 4, 5. 5, 10, né? Vai até a parte Tem 135. muita mulher maravilhosa pra falar. Daqui a pouco a gente tá aqui. Olá, a gente tá no especial de mulheres, parte 135. Dá pra fazer um episódio com cada uma, né? Se a gente for entrar no isso é detalhe, verdade, né? verdade, Mas a gente verdade. trouxe uma visão geral delas. Exato. Para que você possa refletir e colocar em prática aí na tua vida, né? Exatamente. Então, acho que é isso pelo episódio de hoje. Vamos fazer mais um pra gente falar Bora mais de umas parte mulheres? 2, porque tem bastante mulher ainda que eu quero falar. Bastante coisa ainda pra falar. E eu nem foi coincidência, mas a gente só falou de mãe nesse daqui, né? Foi, A gente verdade. pega umas outras aí também. Tem Sim. Uma outra mulherada aí. Então, bora lá. É isso. Valeu Mais alguma demais. pergunta? Não, valeu demais. Vamos Deixa encerrando por você- aqui. Aqui o teu comentário, se você ganhou alguma coisa, compartilha com alguma mulher que é especial pra você, né? Nesse mês especificamente, que a gente tem que multiplicar coisas que edificam. Então multiplica, tenho certeza que ela vai ser edificada por algo do que a gente compartilhou aqui. E comenta quais outras mulheres você quer ver, né? É verdade, comenta. Vai que a gente faz uma parte 3, 4, 5, vai aqui, né? Então é isso, Are, muito obrigada pela companhia. Eu que agradeço. E você aí de casa, não se esqueça que o nosso lema é uma por todas e todas por propósitos maiores. Até mais. Tchau, tchau.